Paz do Senhor, irmãos. A irmã Marina consegue. Ela é muito carinhosa. Não tem como dizer não. E é uma bênção do Senhor estar aqui nesta noite. Eu estou feliz de estar aqui, de ter mais uma vez me desafiado. Ontem à noite ouvia a irmã falar: graças a Deus por você ter essa coragem. Se a gente for esperar coragem e disposição, nada faz no reino do Senhor. Então eu passei por cima disso e estou aqui para o louvor da glória de Deus. Eu convido os irmãos a ler comigo Gálatas 5, do 19 até o 23, para a gente poder começar. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Vamos orar, irmãos. Poderoso, soberano Deus eterno, estamos na Tua casa nesta noite, Senhor, com o coração grato, cheio de alegria, pelo privilégio que é, Senhor, ministrar Tua palavra, estar na Tua presença, Te adorar, Te louvar, Te engrandecer. Fale conosco nesta noite, usa os meus lábios, Senhor, para levar esta palavra aos corações dos Seus filhos, dos Seus servos, Senhor. Que possamos ser edificados, Senhor, transformados, modificados para o louvor da Tua glória. Continue conosco neste lugar maravilhoso, onde não existe outro, Senhor, melhor que esse. Este é o lugar que deveríamos viver até o dia, Senhor, da Tua volta, do encontro contigo, porque não existe vida fora de Ti. Sempre repito isso, Senhor, que a vida do servo é na presença do Senhor. Eu Te amo, Senhor, e Te louvo por a vida dessa igreja, por cada irmão, Senhor, daqui. Que a Tua palavra esteja entrando nos corações, Senhor, nos ensinando, nos alertando, Senhor, nos fortalecendo para o louvor da Tua glória. Fale conosco profundamente nesta noite, Senhor. Sempre que o Senhor coloca uma palavra em nossos corações, Senhor, não é por acaso. E que esta palavra venha transformar os corações, alertar como tem feito comigo todos esses dias. Assim eu oro em nome de Jesus. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, dei um título para essa mensagem assim: quem estamos alimentando mais? A quem estamos alimentando mais? A carne ou o espírito? Irmãos, não foi fácil. Achei tão forte que precisei falar com o meu pastor. Pastor, será que eu falo? O pastor falou, fale. Falei, então me ajude na fundamentação, porque é uma palavra que precisa de uma fundamentação bíblica potente. Não podemos falar por nós, porque somos falhos, fracos e erramos. Tudo que falamos tem que ser dentro da palavra do Senhor. E já começa bem pesada a palavra, bem profunda. Quando eu li, eu já tomei um choque. Em seguida, eu fiquei pensando assim, mas eu não faço nada disso. E no decorrer dessas 2 semanas que eu tirei para meditar, para estudar, para pesquisar sobre isso, irmãos, misericórdia. Feitiçaria, porfia, dimensões, heresia, adultério, muitas dessas coisas não fazemos, mas fazemos outras. E às vezes até algumas dessas, sem nem mesmo perceber. Sem meditar sobre o espírito e a carne.
Porque o pecado, ele está aí. Ele bate na porta o tempo todo. E nós precisamos vigiar, porque para pecar é fácil. Parece que o inimigo oculto já vive dentro de nós, procurando, esperando a oportunidade para pecar. E pecamos de diversas formas. Pecamos quando deixamos de fazer algo no reino de Deus. Pecamos quando incrementamos uma conversa. Quando alguém chega para falar um assunto que nós poderíamos dizer: irmã, vamos orar pelo nosso irmão que está acontecendo isso. Muitas vezes, ao invés de colocar a vida do irmão no pé da cruz e orar, o que é que fazemos? Incrementamos aquilo. Colocamos outras coisas do diabo, que não é de Deus. Porque cada vez que fazemos isso nem sei se é sem perceber. Porque quando, na sequência aqui, no 22 diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Quando o Senhor nos salvou, nos tirou das trevas do pecado, quando o Senhor nos deu um novo coração, uma nova natureza, o Senhor também nos ensinou e vem nos ensinando cada dia, através da palavra, como é viver uma vida santa, como é viver em paz, longanimidade, benignidade. Mas muitas vezes nós fazemos o contrário. Nós não temos nem desculpa, porque a palavra está aqui o tempo todo nos ensinando. Então o Senhor nos salva, o Senhor nos dá uma nova natureza, nos dá um novo coração. Essa nova natureza que vive no mesmo corpo, na carne, por isso esse conflito, por isso essa briga de carne e espírito. Mas o Senhor nos ensinou como se sobrepor à carne, como vencer o pecado da carne. Qual seria a nossa justificativa para pecar o tempo todo? O que está acontecendo conosco? Nós não estamos vigiando. Nós não estamos fazendo o que a palavra de Deus nos ensina o tempo todo. Nós, da Missionária Volta de Cristo, nem desculpa temos. Porque temos pastores legítimos, verdadeiros, que traz até nós a verdadeira palavra. Tira todas as dúvidas. Qualquer dúvida que temos, a gente pergunta, a gente tem a resposta. E na maioria das vezes, imediato. E quando eu olhei para mim, eu falei: Senhor, será que eu recebi realmente o novo coração? Um dia cheguei a perguntar para o meu pastor: pastor, será que eu sou salva? E o pastor me explicou: não por você, mas pela graça e misericórdia de Deus. E quem coloca essas dúvidas nos nossos corações é o diabo. Porque nós abrimos essa porta para ele colocar essas dúvidas. Quando nós deixamos de trabalhar no reino de Deus, quando nós deixamos de levar a palavra, quando nós dizemos não, porque não, eu não consigo, eu sou incompetente, eu não posso, eu não dou conta, eu não posso isso, eu não posso aquilo. Nós deixamos de alimentar o Espírito quando nós ficamos aguardando as oportunidades, como qualquer coisa que acontece, como aconteceu comigo hoje, a pressão alterou, a carne manda dizer: liga para a irmã Marina, diga para ela que, manda aí a prova, você tem prova, manda para ela que você não vai. Mas eu, refletindo, será que eu não podia vir? Estou aqui, para a honra e glória do Senhor. Quando você até quer ir na igreja, tem aquele rompante, sabe? E de repente, começa, nem é chover, é chuviscar, não choveu, não posso ir porque eu estou de moto. Não posso ir porque está chovendo, não vai ninguém. Nós estamos alimentando a carne. É muito triste chegar na igreja, mesmo aprendendo por todo o tempo, que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio de nós. Né? A palavra de Deus diz isso. Mas é triste quando você chega na igreja, quando você é livre para adorar, e você chega na igreja e encontra a igreja vazia.
O que está acontecendo? Qual é a desculpa? Mas se você for no privado perguntar, tem todas. E eu, estudando sobre a palavra, meditando, conversando com o pastor, eu não tenho mais conseguido fazer isso. Eu vim já há muito tempo alimentando a carne através dos encontros com os amigos e da família. Mas na minha mente estava tudo certo. Eu estou dando testemunho no meio deles. Então eu comecei a me questionar, mas será? Será que eu não estou aproveitando dessa ocasião para estar misturada com o mundo? E o Senhor me tocou muito e eu tenho orado, porque é na oração, é no buscar, é no mover de Deus, para você conseguir seguir ao Senhor, deixar o mundo, mesmo que esse mundo seja sua mãe, seja seu filho, seja sua família, porque Jesus disse que a família, a nossa família é quem serve ao Senhor. Jesus disse, a minha família é quem serve ao Senhor. Então não importa quem está do lado de fora. E eu tenho vivido essa experiência. No começo foi um baque, mas o meu coração hoje se alegra profundamente, porque eu estou vencendo isso. E o meu coração se alegra porque o Espírito Santo de Deus tem ministrado em mim para que eu consiga. Porque quando você quer vencer por si mesmo, você cai. Porque a carne é traidora, é fraca, é pecaminosa, é como diz isso daqui. Tudo que vem da carne é ruim. Então, quando nós obedecemos à carne, a tendência é cair, a tendência é enfraquecer. Então, nós temos que buscar do Espírito, buscar do Senhor, para que o nosso Espírito Santo, que o Senhor colocou em nós, vença a carne, vença os pecados da carne. E o Senhor tem colocado esse alerta em várias áreas. E o que mais alegra o meu coração é que depois daquele tumulto, eu vejo as pessoas compreendendo, fazendo as coisas dele por lá e respeitando a gente. Eu pensava que seria carne, pensava que seria muito mais difícil. Hoje eu vejo que você tem que optar pelo Senhor. Você tem que fazer as coisas de Deus, as coisas do Espírito. Se afastar de tudo que não presta. E sozinho você não consegue. Se você falar, eu não vou na igreja, eu consigo, eu faço isso tudo. Não faz. Não faz nada. Porque a carne é enganosa. Continuando aqui, irmãos. Como nós conseguimos identificar que nós estamos obedecendo à carne, cedendo ao pecado? No dia a dia, se você olhar para você, se você refletir sobre você, quando acontecem as tribulações, quando acontecem os problemas diários, no trabalho, com a família, em qualquer lugar que você está, o que se sobrepõe ali? Primeiro, é o silêncio e o buscar do Senhor. Me fortalece, Senhor. Me dê palavras, me ensine a ouvir mais e falar menos. E quando falar o que pode transformar o coração do outro. Nós temos a semente do Espírito. E quando nós enfrentamos as trevas com a mesma arma dela, nós não estamos dando fruto. Fruto do Espírito, que a palavra diz aqui. Nós estamos cedendo à carne. E a gente ouve isso até no meio dos cristãos. Não, respondi sim. Respondi, porque eu não estou no céu, não. A minha carne é fraca. Misericórdia. Cedeu à carne mais uma vez. Obedeceu à carne mais uma vez. E ouve-se muito, né? Até eu, outrora, já disse isso, não, bateu, levou. Mas que tipo de crente sou eu que bateu, levou? Como eu vou ensinar o outro? Como eu vou plantar a semente do bem no coração dele, se eu que me digo servo estou sendo pior que ele? Se eu incremento a fofoca, se o outro me conta, olha, eu cometi um pecado, só posso contar para vocês. Fala, não, Deus perdoa, é a necessidade da carne. Deus perdoa, vai depender do tamanho do arrependimento, porque qualquer um pode cair num pecado. Mas Deus vai perdoar pelo tamanho do seu arrependimento e pelo não fazer mais. Porque quando você
comete um pecado, se arrepende, passou a emoção, você está cometendo de novo, é treva. Vai cair e muitas vezes se afastar e nem voltar mais. Aprendi nesta palavra que um salvo não perde a salvação. Comentando sobre isso também, a pessoa me disse, eu me considero salva. E a gente ouve isso muito. Não, eu estou salvo. E daí que eu tropecei? Irmãos, você pode até, primeiro que quem comete todo esse tipo de coisa não é salvo. Porque um salvo não vive de mentira, não vive de prostituição, não vive de fornicação, não lesa o irmão. Então, já começa que não é salvo. Penso, e a palavra diz isso, que um salvo, ele não comete esse tipo de coisa. E quando comete uma ou outra, cai em arrependimento e até Jesus voltar pedindo perdão. E não repete. Não é? Então, e se você é um salvo, não frequenta a igreja, vive naquele desânimo, pensa em ir para o céu, arrastado, você vai levar uma vida pequena, uma vida triste, uma vida sem o Espírito Santo, uma vida sem força, uma vida sem dizer sim aos convites de Deus, sim ao ministério de Deus. Tudo que te convida, você não tem força, porque você não busca do Senhor. Nem vai ter galardão lá, mas já vai ruim por aqui. Porque já quase 10 anos de crença, servindo ao Senhor, então a gente sabe os caminhos. E a gente sabe o que nos afasta do Senhor e que nos enfraquece. Muitas vezes fazemos sabendo que vamos enfraquecer. Ao mesmo tempo sabemos que quando você enfrenta, quando você levanta, quando você ora, quando você vai, quando você visita, quando você chora, quando você clama, quando você pede perdão, quando você aceita os convites no reino do Senhor, seja para pregar, seja para dirigir, seja para louvar, seja para limpar a casa de Deus, seja para tocar, você está se fortalecendo no Senhor. Toda vez que dizemos não, nós estamos ficando cada vez mais fracos. Aquela árvore, que mesmo que não morre, mas ela não dá fruto. Ela está ali, ninguém nem enxerga. Ela não dá fruto e prejudica a si mesma. Porque quando nós cedemos à carne, deixamos de ouvir o Espírito, deixamos de ouvir o Senhor e cedemos à carne, esse pecado de ceder à carne, ele se volta contra nós, nos tornando fraco. Só sabemos ficar lá, ora por mim, ora por mim, ora por mim, porque nem força de orar, nem vontade temos. Então nós devemos refletir sobre o que diz a palavra e que dirá ainda mais sobre o que está prevalecendo em nós. É a carne ou é o Espírito? O que tem sido prioridade para nós? O reino de Deus ou as coisas das trevas, do mundo? O que tem tomado mais o nosso tempo? São os documentários, o WhatsApp, o TikTok, o Facebook, os amiguinhos, o tereré. E para Deus? Que migalha é essa para Deus? Como vamos ser uns crentes fortes, robustos na presença do Senhor, se fazemos só o contrário? E pior, nós sabemos qual que é o certo, mas nós fazemos o contrário. E queremos ser potentes no reino do Senhor. O que está acontecendo comigo? Não dá nem para questionar, porque nós sabemos o que está acontecendo. Porque nós sabemos que a força para enfrentar as trevas, ela vem do alto. E quando nós buscamos, o Senhor nos dá coragem, o Senhor nos dá disposição, e o Senhor até nos cobra. Um dia desse fiquei com muito peso na consciência, porque acordei 4 horas e senti assim, vai orar, minha filha. E eu falei, meu pai, estou precisando tanto orar, mas estou assim, tanto sono, tão cansada. E quando foi no outro dia, eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, Senhor. Porque eu sei que foi o Senhor que me mandou orar e eu não fui. O Senhor, com certeza, ministraria em meu coração. Quando você vê aquele irmão que você fala 2 palavras, ele está derramado, ele está chorando, ele está quebrantado, ele anda ouvindo louvor, ele anda cantando, tudo de Deus enche ele. Aí você fala, como eu disse um tempo desse, meu Deus, eu quero ser como esse irmão, que lindo, que maravilhoso, que presença. Ué, mas como é que eu vou ser como irmão se eu não oro, se eu não vou na igreja?
Se tudo que me fala, eu estou indisposta. Se eu uso tudo que acontece comigo, uma dorzinha de cabeça, a chuva, qualquer outro problema que todo mundo tem. Nós estamos na carne, nós estamos nesse corpo sofrido, muitas vezes doente. Então, nós temos que estar preparados, porque tudo nós podemos sentir. E não é isso que vai nos afastar de Deus, muito pelo contrário. Nós temos que ir ao encontro do Senhor, continuar com o Senhor, vir à casa do Senhor, buscar mais do Senhor, porque senão o Senhor é maravilhoso. Mesmo sendo, eu falo nós, irmãos, no sentido que eu não consigo ver um que não peca. Então, se o seu pecado não é adultério, se o seu pecado não é fornicação, se o seu pecado não é bebedeira, se o seu pecado não é feitiçaria, é outro. É outro. Então, assim, todo mundo tem. Todo mundo peca. E às vezes a gente fala, não, mas o pecado do fulano, o pecado do outro é sempre maior que o nosso. O nosso é pequeno. Nossa, eu sou, meu Deus, eu sou a menina dos olhos de Deus, porque eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo. Aí quando você estuda uma mensagem dessa, você fica com vergonha. Você fica com vergonha. Eu fiquei com vergonha. Falei, Senhor, tem misericórdia de mim, porque cada vez que eu leio a palavra, eu tenho vontade de chorar. Ó, Gálatas 16 diga assim, ó: andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este se opõe um ao outro para que não façais o que quereis. Então, a briga entre a carne e o espírito é grande. Mas, quando nós buscamos o Senhor, o espírito se opõe à carne. O espírito que comanda o nosso corpo. Será que é o Espírito de Deus que está comandando o nosso corpo? Quando nós estamos indispostos para tudo, quando nós não queremos nem vir para a igreja, será que é o Espírito que está comandando o nosso corpo? O meu eu já sei que é a carne. Eu não sei os irmãos como que é, mas o meu eu sei que quando bate isso, eu já penso, é a carne, e eu tenho repreendido ela. E não é fácil não. Porque é como se o pecado tivesse assim, sabe? Eu falo assim, na porta, mas muitas vezes ele nem está na porta. Ele já está lá dentro, procurando, escondidinho, procurando o momento para você pecar, porque essa é a função do diabo. Mas nós temos um Deus grandioso, o Deus de misericórdia e bondade, aquele que quando buscamos, Ele nos ouve, Ele nos sustenta, Ele nos transforma, Ele nos molda e deixa a gente até com vergonha, como eu continuo com vergonha. Cada vez que eu leio essa palavra, eu fico com vergonha. E não adianta eu ficar com vergonha e continuar fazendo certas coisas. Eu preciso ter vergonha, arrependimento e não repetir as coisas que o Espírito Santo está dizendo para mim que está errado. Então, Senhor, me perdoa e me purifica, Senhor, me transforma, para que eu não faça mais, para que eu substitua isso. Em vez de estar fomentando com coisas que agradam a Satanás, eu coloco as coisas do Senhor, a palavra do Senhor, a oração, aquele sentimento de que o outro, quando faz isso, ele precisa de ajuda. Ele precisa que nós ajudamos ele, que nós levamos uma palavra para ele, porque a palavra é fiel. Então, quando nós levamos a palavra e depois nós colocamos um pouco do nosso conhecimento que o Senhor nos deu, não tem como o outro fugir. Porque é desacreditar da palavra. E como é que quem conhece a palavra vai desacreditar da palavra? Não é? Então, irmãos, as obras da carne, como diz a palavra, chega a doer de ler, né? Que é adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulação, ira, peleja, dissensões e heresias. E o 21 diz, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes. Então, irmão, em vez da gente ficar com o coração em paz, que nós nunca fizemos nada disso, nós temos que começar a olhar para dentro de nós e ver as outras coisas que fazemos. Que é pecado, que desagrada ao Senhor, que apaga o Espírito Santo e enfraquece a nossa presença na igreja
na casa do Senhor, o nosso espírito fica fraco. Então, nós temos que refletir o que está acontecendo conosco e como nós podemos modificar isso. Nós já sabemos como. Qual é o fruto do Espírito? O Senhor já colocou em nós a semente do Espírito. Então, nós temos que buscar a Deus a cada dia mais, ser fiel à palavra do Senhor, para que nós podemos florescer, dar frutos saudáveis, que possa sustentar a igreja e lá fora, o mundo lá fora. Que quando eles vierem com a espada deles, nós temos a nossa santa, para rebater, para ensinar e para clamar por eles. E não adianta, irmãos, falar bonito. A própria palavra diz isso. Não adianta você ter cara de crente, falar bonito. Mas e o comportamento? E o eu? Eu estou falando, mas eu estou vivendo isso? Eu estou fazendo isso? Ou pelo menos eu quero ser diferente, eu estou lutando, eu estou buscando ao Senhor para ser diferente? Então, não é só falar. É falar e viver. Mais do que falar, viver na presença do Senhor. Levar uma vida santa na presença do Senhor. E perfeito só teve um. Mas quando o Senhor olha para o nosso coração e sabe que o desejo do nosso coração é ser perfeito como foi Jesus, mesmo tendo consciência que jamais seremos aqui perfeito como o Senhor, mas Ele sabe o que nós queremos. E quando nós desejamos e buscamos, o Senhor vai colocar esse espírito de transformação em nós. E nós vamos sim ser modificados pelo Senhor. Porque quanto mais a gente busca de Deus, mais vontade a gente tem. Quanto mais você pende para as trevas, mais vontade de treva você tem. Porque é muito atrativo e leva para o inferno. E nós sabemos o que é que leva para o inferno. Então nós temos que tender as coisas de Deus, nós temos que buscar as coisas de Deus, para que esse fruto, nós possa produzir esse fruto do Espírito. Essa paz, longanimidade, a verdade do Espírito Santo. Porque tem que falar de fato o que sente, o que diz a palavra, e o que está no coração. O pastor disse que, mesmo que um pastor, por exemplo, igual tem em outros lugares aí, falsos pastores, que ministram até bem a palavra, mas tem uma vida, eles não vão ser cobrados pela ministração da palavra que eles falaram de forma correta. Agora, pela vida escura deles, escusa e pecadora, aí eles vão responder. E eu fiquei muito tempo pensando sobre isso. Toda vez na igreja, eu já estou num jeito que o dia que eu vou, falo assim, eu tenho misericórdia de mim, que eu perdi muita coisa. Eu perdi muita coisa. Porque toda vez que a gente vai, tudo você não consegue gravar, mas tem coisa que fica no seu coração para sempre. O Espírito Santo coloca lá e te incomoda. Cuidado. Leve uma vida santa, para você ter segurança de falar. Porque você está falando de Jesus que você vive, que te salvou. E é muito poderoso isso. Então, eu fiquei refletindo que, além do falar, você tem que viver, tem que levar uma vida santa. Coloquei aqui, irmãos, também, que quando nós estamos vivendo mais a carne do que o Espírito, quando nós estamos fazendo a vontade da carne, é um desânimo, é um marasmo. Já conhecemos essa parte. Já conhecemos essa parte. Conhecemos de tal forma que buscamos ao Senhor, o Senhor nos socorreu. E hoje, aonde andamos? Porque não tem desculpa, todo lugar que você vai, você não pode colocar Deus de férias. Você vai de férias, o Senhor te propiciou essa viagem, o Senhor está contigo, Ele está te cuidando da sua viagem, te protegendo, chegue lá e vá na igreja. É maravilhoso. E o Senhor tem encaminhado tudo da forma... É lindo. Não vou dar esses testemunhos hoje, mas eu tenho observado a forma que o Senhor tem conduzido. Você chega lá, você encontra com o pastor. O pastor te dá um endereço da igreja. Você vai para Colorado, tem uma igreja na esquina. Não tem desculpa para você ficar 5 dias na ou 10 sem ir na casa do Senhor. E quando você vai numa igreja séria, igual nós temos uma lá também, né, pastor? Presbiteriana Renovada. Quando você vai numa igreja séria, a palavra te transforma o tempo todo, te molda mesmo, te cobra, como aconteceu com a gente no final do ano. E quando a gente vai para Pimenteiras, lá também tem uma igreja maravilhosa.
Então não tem desculpa para você colocar Deus de férias. Porque tem muita gente que se ficar 30 dias na viagem, 30 dias, nem ora. Acorda, olha aquele mar maravilhoso, não lembra nem de falar, Senhor, como Tu és grande, maravilhoso. Foi o Senhor que fez o mar. Então a gente chega lá e ora todos os dias. Muito obrigado, Senhor. Se não fosse o Senhor, eu não estava aqui. Se não fosse o Senhor, eu não tinha o privilégio de ver o mar. Muitos ainda não viram. Sou grata a Ti. Então a gente ora e vai na igreja. Se tiver uma igreja que a gente possa ir, que tiver condição, a gente vai buscar do Espírito. Porque a carne é muito perigosa. Mas é muito perigosa mesmo. E se você se afastar de Deus, você se perde nos pecados da carne. Efésios 4, 25 diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Se somos membros de um mesmo corpo, que é a igreja, como é que podemos mentir sobre o outro? Como é que podemos enganar? Como é que podemos lesar o outro? Se fizermos tal coisa, não somos membros desse corpo. E estamos enganando a nós mesmos. Deixar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Será que falamos sempre a verdade? Será que consideramos o outro? Será que lembramos que somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo? Até que ponto nós estamos sendo fiel a essa palavra? O Efésios 5,5 diz assim: pois bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou imundo, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Se fizermos alguma coisa dessa, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor que está dizendo. Quando fazemos esse tipo de coisa, se fazemos, não temos herança no reino de Deus. Em outras palavras, não somos salvos. Porque como pode um salvo viver fornicando, um servo ser imundo, um servo ser avarento, um servo viver de idolatria? Como que pode? Não tem herança no reino de Deus, porque não é salvo. Como disse anterior, você comete pecado, você não está livre do pecado. Mas se você leva uma vida dessa, você é um salvo? Eu sou salva? Basta refletir, basta ler a palavra e refletir. Eu não sou um salvo. Se o Senhor colocou o Espírito Santo em mim, como é que eu vou praticar tais coisas? Colossenses 3, 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, as afeições desordenadas, a vil concupiscência e a avareza e idolatria. Toda a palavra tem uma ligação com a outra, deixando muito claro, que nós, cristãos, não devemos, não podemos praticar esse tipo de coisa. E enquanto salvo, enquanto regenerado, enquanto transformado, se estivermos praticando qualquer uma dessas coisas, está o alerta aqui. É tempo de pedir perdão, de arrependimento. Porque enquanto estamos aqui, ainda podemos arrepender profundamente e buscar a transformação, uma vida nova. Porque às vezes olhamos para dentro de nós em certos momentos e nem é uma coisa tão grandiosa dessa, mas, meu Deus, como eu, enquanto servo, fiz isso? Mas já é um bom sinal, porque você percebeu. Porque às vezes pecamos, não sentimos, o Espírito Santo não perturba nós. Para nós está tudo bem, está tudo certo. Eu vou fazer tudo o que eu quero, depois eu vou lá, Senhor, me perdoa. O Senhor perdoou, estou novinha para pecar de novo. Não é assim que a palavra de Deus diz. As repetições indicam que não somos salvos. E isso é de deixar os cabelos arrepiados, né? Assustados. Se tiver alguma coisa dessa em nossas vidas, nós precisamos cair dos pés da cruz, chorar mesmo, falar, Senhor, eu tenho mesmo o coração transformado, eu tenho mesmo a nova natureza, o Senhor, eu fui mesmo salva naquele momento, o Senhor me transformou, me deu um novo coração,
Porque às vezes o Senhor dá o novo coração para a gente, a nova natureza, e as armas para lutar contra a carne. Aí a gente não luta contra a carne. Aí a gente leva a vida do jeito que a gente quer. A gente obedece à nossa vontade. E a nossa vontade, eu digo, não sei a dos irmãos, eu digo a minha. A vontade é do pecado. A vontade é falha. Então nós temos que vigiar. Tenho ouvido isso muitas vezes, que é preciso vigiar, é preciso ter sabedoria, é preciso andar por onde anda, é preciso refletir sobre o que ouviu, antes de já ouvir, já falar. E eu tenho orado muito para que o Senhor me ensine a cada dia, me transforme a cada dia, porque a carne, o pecado está ali, mas a transformação não é de hoje para amanhã. O pecado é até Jesus voltar, a transformação também, de glória em glória. Então, dia após dia e noite, nós temos que estar buscando ao Senhor para ser transformado dia após dia. Porque se o Senhor nos transformasse hoje, o Senhor me salvou, eu estou transformada, agora eu já sou uma salva, era fácil demais. Se o Senhor colocasse no nosso coração aquele desejo de ir todos os dias para a igreja, seria fácil demais. Então, o que acontece? Esse conflito é para a gente entender que se não buscar a Deus, a carne vai nos corromper e nos levar para a treva de onde saímos. E que Deus nos livre disso. Nos oriente e nos ajude a seguir com fé, a seguir com sabedoria, a orar, dobrar o joelho, orar, clamar, buscar, aprender da palavra, que tenho conversado com meu esposo, tenho lido a palavra e tenho falado muito com ele. Ele levanta, eu já estou na sala lendo, aí eu falo, amor, olha o que eu li aqui. Eu nunca tinha visto dessa forma, né? A palavra de Deus, o pastor falou aqui, não é a palavra que se renova, a palavra é a mesma, é fiel. Não tem uma vírgula de mudança, mas é nós, porque nós estamos buscando ao Senhor e Ele está nos fazendo compreender a verdade da palavra, colocando em nosso coração, nos ensinando, né? Então, algo que nós já vimos tantas vezes, parece que não tocou, não teve sentido, hoje tem todo sentido. E é o Senhor nos ensinando, nos colocando isso dentro de nós. E isso é maravilhoso. Eu tenho ficado assim, maravilhada com a palavra do Senhor. Porque é muito bom quando você lê a palavra, quando o Senhor te ajuda na interpretação. Quando o Senhor também quer que você pede ajuda, e você fala, pastor, ou meu irmão, eu não entendi isso aqui dessa forma. Como o pastor pode me ajudar, ou a irmã pode me ajudar? A irmã vai lá te dar aquele banho de Bíblia, que delícia. Sabe? E aí você fala, Senhor, o Senhor é maravilhoso, é grandioso. Olha só o que tenho e não tenho usado. Olha só, quanto tempo perdido. Quando estava no mundo, eu tinha uma Bíblia, ganhei, coloquei lá nos livros lá. 10 anos depois, achei a Bíblia, que não tinha cor. Mas eu estava no mundo. Mas e quando é o servo que faz isso? Quando é o servo que deixa a Bíblia no carro, e quando é no dia de ir para a igreja, não, a Bíblia já está até no carro. Ué, mas não tirou a Bíblia do carro, não leu a Bíblia na semana? Como é que serve esse? Ué, a sua força está vindo de onde? Da televisão, do WhatsApp, do Facebook, dos coleguinhas? Aí é treva. Aí não adianta falar que está fraco, que desconhece, que eu não sei. É treva. É treva porque a palavra de Deus é viva, é rica, é maravilhosa e está ao nosso alcance. Nós não precisamos enterrar uma folhinha lá escondido para ir lá fugindo da polícia, que vamos ser mortos lá, se ler. Nós não precisamos, nós temos, e várias. Só eu tenho umas 3. Mas até hoje não li inteira. Que o Senhor tenha misericórdia de mim, que da agora para frente, já de um tempinho para cá, eu tenho lido até Lamentações, misericórdia, até Lamentações, que não é fácil ler Lamentações. E eu tenho ocupado os tempos das viagens, carregando a Bíblia, porque carregava um livro dessa grossura de direito, que eu não vou precisar lá no céu. Hoje eu estou carregando a Bíblia, essa sim, eu vou precisar aqui para ir para o céu. Então eu tenho carregado a Bíblia, aí o nego está dirigindo e eu estou lendo a Bíblia, mas é bom demais. Outra hora nós estamos cantando tanto, que parece 2 cantores dentro do carro. Cantor de Jesus. E o nego tem os louvores que ele gosta, aí eu já gravei, já coloquei no carro. Aí a gente, é tua presença. E aí a gente vai ouvindo a presença do Senhor, e ela vai entrando em nós. E quando você vê, você está maravilhado, você está cheio, você está transformado.
E aí você chega lá em Colorado, naquele ambiente que era só festa, e já quer ir para a igreja. E já quer ouvir louvor. As últimas idas agora, tenho levado a caixa de som, colocado louvor alto. Aí eu vou cuidar das minhas plantas, vou cantar, vou louvar o Senhor. E o Senhor colocou no meu coração: minha filha, você não precisa de nada disso. De manhã cedo, quase de madrugada, eu sentei. Aos olhos humanos, aquela solidão naquele lugar que estava cheio. Aí o Senhor falou: não, minha filha, cheio das coisas do diabo. Você só precisa de mim. Você tem a mim, você não precisa de mais nada. E quando o nego levantou, eu falei: nego, eu estou tão contente, eu nunca senti essa alegria aqui no rancho que o Senhor nos deu. Porque agora a alegria é do Espírito, é do Senhor. A alegria não é de ver o povo festando, se divertindo, pecando. Não, a alegria vem do alto. E é muito bom sentir a alegria que vem do alto. Eu sei que todos os irmãos já sentiram. E é maravilhoso sentir a alegria que vem do alto. Mas agora, despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despiste do velho homem com os seus feitos. Irmãos, será que realmente nós despimos do velho homem e nos revestimos do novo homem, da graça e da presença do Senhor? Será? Porque às vezes nós despimos do velho homem, mas não nos revestimos do novo, não nos revestimos do Espírito Santo. Aí também é complicado. Não tem como seguir firme no caminho do Senhor e forte, se não nos revestirmos do novo homem, da nova natureza, do Espírito Santo de Deus, né? Das bênçãos que o Senhor tem derramado em nossas vidas, e muitas vezes nós não reconhecemos, porque nós levantamos, nós temos tanta coisa para fazer, irmãos. A gente acorda cedo. Se você for olhar a lista, você olha toda aquela lista lá, aí você fala assim: mas e cadê Deus nessa lista? Um dia tão grande, cadê Deus? Não tem Deus na lista não, porque Deus é assim: Senhor, muito obrigado, acordei, obrigado pelo fôlego de vida, fui. Não é assim não. Aprendi isso com o pastor também, não é assim não. É um tempo despendido para o Senhor. Senhor, esse tempo é seu. Eu tenho que trabalhar? Tenho que cuidar do meu esposo, tenho que cuidar da casa, tenho que pagar as contas? Tenho. Mas sem ti, eu não consigo fazer nada disso. E se conseguir, é só para a carne. Não é para o espírito. Porque as riquezas, eu estou preocupado em ter isso, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo, ter aquilo. Vai ficar tudo aqui. Se eu fechar os olhos amanhã, não vou poder comprar nenhum um centímetro de terra lá no céu. Não é? Mas se eu buscar o suficiente para viver nesse lugar com honra a Deus, eu vou receber meu galardão lá no céu. Porque eu abri mão de muitas coisas neste mundo que vai ficar aqui, porque sempre falo que somos peregrinos aqui, não devemos ter apego. Eu tenho pouco apego. Glória a Deus, eu louvo a Deus por isso. Eu louvo a Deus, porque isso não vem de mim, vem do Senhor. Sabe, irmãos? Eu não tenho lá que apego às coisas, não. Se você falar para mim, se você conviver comigo, você sabe que eu não tenho assim, aquele apego que, se você perder isso, você vai morrer, porque você acostumou com isso, você não vive sem isso. Vive sim, a gente não vive sem Deus. Sem Deus é que nós não podemos viver. O resto, nós podemos viver sim. 1 Tessalonicenses 4. Porque essa é a vontade de Deus, que vós abstenhais da prostituição, ou seja, que sejamos santificados, que cada um saiba possuir seu vaso em santidade e honra, não com paixões, desejo desenfreado, como os gentios que desconhecem a Deus. Que ninguém prejudique seu irmão em negócio algum, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como lhes dissemos e asseguramos. Então, meus irmãos, aqui o Senhor, a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que vós abstenhais da prostituição, que nós sejamos santificados. E como é que nós vamos ser santificados? Nós vamos ser santificados buscando ao Senhor, levando uma vida de vigilância, levando uma vida de adoração, levando uma vida de observação e reflexão. O que é pecado? Eu posso evitar. Irmãos, tem muitos pecados que nós podemos evitar. A gente faz porque quer.
Alguns, quando você vê, são inevitáveis. Mas a maioria dos pecados, nós que já conhecemos a palavra do Senhor, nós sabemos que nós podemos evitar. Mas nós preferimos alimentar a carne, em vez de alimentar o espírito. Porque o lugar de alimentar o espírito é aqui. O lugar de alimentar o espírito é na palavra de Deus. O lugar de alimentar o espírito é visitando o irmão para falar de Jesus, para ouvir o irmão está fraco, você vai lá, visita o irmão, fala de Jesus para ele, não vai lá levar a fofoquinha do outro irmão, porque sempre tem. Em todos os meios, nós precisamos ter sabedoria, porque o diabo, é a função dele fazer isso daí. E nós devemos vigiar para poder saber o que é de Deus e o que não é. Seja lá o que for que você ouviu, ore pelo outro, leve uma palavra para o outro, às vezes o outro nem sabe. E aí você toca profundamente o coração dele com a Bíblia, com a palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus aqui. Você acha que aquela pessoa não vai embora meditando? Você acha que não é um tapa na cara de Satanás? É um tapa na cara de Satanás, para a honra e glória de Deus. Então, muito temos que aprender. Eu muito tenho que aprender. Não sei os irmãos, mas eu muito tenho que aprender. Todos os dias eu tenho que aprender algo. E eu quero aprender algo que enriqueça a minha vida espiritual com Deus. Nada para mim, tudo para Deus. Porque tudo eu não presto, irmãos. É trapo de imundície. Né? Então, tudo para Deus. Fácil não é, mas é possível dentro da palavra e dentro de uma vida santa. E aqui fala, paixões desenfreadas como os gentios que desconhecem a Deus. Eles desconhecem a Deus. Então, eles não têm freio. Eles não têm nada que proíbe, não tem lei que proíba eles. Mas nós temos. Nós conhecemos a palavra. E nós temos o Espírito Santo para nos alertar. Nós somos diferentes deles. Nós temos que ser diferente dele. Nós temos que levar uma vida diferente do mundo. A partir do momento que nós nos igualamos com o mundo, nós não somos servo. Nós não somos ovelha, nós não somos cristãos, pois nós estamos levando uma vida igual ao mundo. Que exemplo nós vamos dar? Como é que nós vamos evangelizar o mundo se a nossa vida está igual a deles? E ainda somos vigiados, cobrados. Mas não é crente? Mas que crente é essa? Mas crente pode fazer isso? Mas crente pode ver aquilo? Lá no mundo eles não conseguem olhar para você e falar, nossa, olha que irmã maravilhosa, toda vez, olha que irmã que ora, que irmã que canta lindo. Não, lá no mundo eles não têm tempo para ver o que presta, eles só têm tempo para ver a parte ruim e criticar. Então nós somos apontados pelo mundo, então nós temos que dar muito bom exemplo. E quando você já tem inserido em você o Espírito Santo, quando você já sabe lutar contra a carne, quando Deus já te deu essas armas espirituais para você levar essa vida santa, você não precisa se esforçar. Porque do mesmo jeito que você é aqui dentro da casa do Senhor, que você é junto com o pastor, você é lá fora, um servo do Senhor. Você é diferente. Quem olha em você vê que você é diferente, porque você tem um Espírito Santo que eles não têm. E muitas vezes, eles deixam isso escapar. Quando fala para você, olha, você pode orar por mim? Por que será que eles estão dizendo, você pode orar por mim? Porque eles não confiam no Deus deles. Porque senão eles mesmos pediam para o Deus deles. Então, já estão começando a observar, mas isso é pouco. Isso não é sempre. Eles preferem uma Ave Maria, uma reza lá, um crê em Deus Pai lá, do que pedir para um servo colocar o problema dele nos pés da cruz. Né? Na maioria, pega tudo na mão e... Né? Então, quando o mundo te convida para orar, olha, você pode deixar uma palavra? Glória a Deus. Glória a Deus. Né? Porque você está produzindo frutos espirituais. Né? Porque, ao contrário, seria diferente. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente, a pais e mães, ingratos e profano. 1 e 2, né? Isso nós já estamos vivendo. É bíblico isso. Né? Então, pessoas amantes do dinheiro. É o que mais tem. A vida é só ganhar dinheiro e festar. Nós somos diferentes, temos que ser diferentes, porque nós temos que viver para Deus. Nós temos que viver para o Senhor. Trabalhar, honrar com a nossa obrigação nesse plano, sem exagero.
sem afastar Deus, porque sem Ele nós não conseguimos nem levantar, nós não conseguimos honrar nada. Então, em tudo Deus está. E é Ele que dá força. Se Deus deu para você, ou deu para mim, é pela misericórdia dEle. Porque o que nós merecíamos era a morte, não é? E o Senhor nos deu a salvação e a condição de viver nesse mundo até que Ele volte. Então vamos louvar, engrandecer ao nosso Deus, porque nós conhecemos Ele. A semente estava aqui, o Evangelho veio até nós. Essa semente brotou, cresceu, está dando frutos. Isso é motivo de adoração, de alegria, de seja lá o problema que o irmão tiver ou que eu tenha. Isso não deve se sobrepor à grandiosidade que é servir ao Senhor. Não é? Deus é maior que tudo isso. Então nós vamos ficar aqui até o dia que o Senhor quiser. Então, o que nós devemos fazer? Buscar sempre o Deus que nos sustenta, que nos guia, que nos orienta. Colocar tudo nas mãos do Senhor. E quando algo der errado para você, entenda que está certo. Entenda que está certo. Porque quando você é fiel, pede algo para o Senhor, e Ele não dá, Deus sabe o que Ele está fazendo, nós é que não sabemos. Né? E às vezes você precisa de alguns espinhos lá, porque se o Senhor te dá uma vida muito alegre, muito sem nenhum problema, você vai se afastar dele, porque o Senhor conhece o seu coração e sabe que você vai ficar vaidoso e vai achar que não precisa de Deus. Você não vai reconhecer que o que você tem veio do Senhor, que a tua vida é do Senhor. Né? Então aqui nesse mundo você não precisa esperar grandes coisas. Eu não espero grandes coisas desse mundo. Eu estou muito feliz de conseguir estar de pé, levando a palavra do Senhor. E também, irmão, lá no último dia, quando o Senhor chamar todos, quando todo mundo, quando Jesus voltar, se levantar até do túmulo, e o Senhor chamar os seus, e aqueles que não conheceram ao Senhor, a grandeza de Deus, olhar para você e falar, mas como que você nunca me falou desse Deus? Você convivia comigo. Você não falou de Jesus para mim. Eu não conhecia esse Deus. Como vai ficar a sua situação lá no céu? Como vai ficar a nossa situação? Se nós perdemos as oportunidades, e muitas vezes são as últimas. Muitas vezes nós não vamos mais ter oportunidade de falar para aquela pessoa, ou ela não vai mais ter oportunidade de ouvir. Que não sejamos, neste dia, envergonhados de saber que convivemos tanto tempo com alguém, com os nossos amigos, com a nossa família, e camuflamos esse Deus grandioso. Deixamos de falar do Evangelho. Como é que vai ficar a nossa situação? Imagina lá na presença do Senhor. Mas você vivia comigo. Você nunca me falou desse Deus tão grande. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e que isso não aconteça. Apocalipse 21 diz assim, mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem, aos feiticeiros, idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Misericórdia. Olha isso, irmãos. Olha o que a palavra nos diz nesta noite. O que está reservado para os tímidos, os incrédulos, até acredito que tímido, se o pastor quiser falar alguma coisa sobre essa questão do tímido. Ah, sim, então eu consegui entender até bem. Que eu entendi assim, que você se sente tímido para falar de Jesus. Mas como é que Jesus chegou até você? Não importa se foi de forma tímida ou não, o Evangelho chegou até você. E aí você é covarde e deixa de falar desse Jesus tão grandioso para as pessoas. E tem que falar de Jesus. A nossa missão é levar o Evangelho a toda criatura. Tem pessoas que não é fácil. Eu sei disso porque lá na loja, a semana toda, eu vou fazendo de tudo para plantar a semente. Hoje eu fui dar uma escovadinha no cabelo, menina, tivemos um debate lá sobre as pessoas que vão para o inferno. O mundo lá colocando as pessoas que vão para o inferno. Aí, glória a Deus por a oportunidade de ter falado para aquele povo que a salvação não é pelas obras deles nem de ninguém. É pela graça e misericórdia do Senhor e pelo arrependimento.
Ah, mas o fulano fez isso e isso já está no inferno. Falou, não. De repente ele vai e você fica. Ah, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Eu falei, de repente, o Senhor vai colocar no coração dele o arrependimento de tal forma que ele será perdoado. E você que é vaidosa, já se sente salva, porque é boazinha, já fui assim. Mas o Senhor teve misericórdia de mim. E eu vou orar para que ele tenha misericórdia de você. E isso 7 horas hoje no salão. Glória a Deus. E no final terminamos em abraços. Mas terminamos em abraços. Então, irmãos, sou fraca, falha, pecadora, choro, porque muita coisa bate em mim que quase derruba, mas eu estou sempre querendo mudar. Eu quero mudar. E eu estou falando isso para os irmãos, mas eu falo com o meu Senhor direto. Eu preciso mudar, sim, acho que 100%. Eu preciso. Não vou conseguir mudar 100%. Né? Mas eu busco e eu sei que o meu Deus me ouve. Eu confio, eu tenho essa certeza, irmãos, como eu estou olhando na irmã Marina, como eu estou olhando nos irmãos, tudo, que Deus me ouve. Se não faz, é porque não é para ele fazer. Ele é que sabe a hora dele fazer. Tanto tempo, irmão, que eu estou olhando para esse braço. Consegui tirar uma nota de cabelo, consigo. Tá ótimo. Se o senhor quiser cuidar do braço, eu te louvo. Mas se não cuidar, eu te louvo do mesmo jeito. O bracinho aqui, baixinho, que eu não estava levantando. Eu louvo o Senhor e muitas outras coisas. Você vai ficar adorando a Deus só pelos presentes que Ele te dá, só pelas bênçãos que Ele te dá. Ele já te deu tudo, Ele te deu a salvação. Você não está dependendo que Ele ainda vai dar para você poder adorar Ele. Você tem que adorar pelo que Ele já deu, pelo que Ele já fez por você. E já fez tudo que Ele tinha que fazer por nós, quando nos salvou. E ainda é misericordioso, que derrama sobre nós a graça dEle todos os dias para que nós possamos seguir. Amém, Senhor. Glória a Deus. Apocalipse 22 diz assim: e ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Então, vocês vão ver que a palavra, o tempo todo, fala sobre esse assunto. E quando a gente fala da briga da carne e do espírito, como eu coloquei aqui, quem você está alimentando mais? A sua carne ou o seu Espírito Santo? Irmãos, parem para refletir, olhem para dentro de você. Comece de A a Z. O que eu tenho feito para o Senhor? E o que eu tenho feito para mim? Para a minha carne, para o meu deleite, para a minha satisfação, para as minhas alegrias, para eu aparecer no mundo. O que eu tenho feito para o Senhor, para o Espírito? Eu tenho alimentado o Senhor aqui? Eu tenho alimentado o Espírito Santo com o joelho dobrado? Ou eu tenho alimentado a carne, aí, as concupiscências da carne, os pecados da carne, as vontades da carne, cedendo a carne, porque o pecado está aí o tempo todo, 24 horas, você já acorda, deixa eu pedir pensar tanta coisa, você vai pensar nas coisas da carne. Então você está sempre, quase 100% a maioria das pessoas, alimentando a carne. Não está alimentando o Espírito. E quando nós não alimentamos o Espírito, morremos espiritualmente. A carne pode até continuar aí rastejando, mas o Espírito, ele fica apagado. Em alguns casos, o Espírito Santo, através de muito arrependimento, oração, reconhecimento, reflexão, por que eu estou assim? Aí você volta a buscar o Senhor, buscar o Senhor, buscar o Senhor, nem tudo está perdido. E acende a chama do Espírito Santo de volta. E aí você já conhece bem a outra parte. E aí é uma alegria, é uma vontade de estar na presença do Senhor. Nós, quando a irmã Marina manda mensagem lá para mim, eu falo, Senhor, me reveste, me renova, porque esse convite deve ser, não é para ginásio, esse convite é para falar, que é 1 milhão de vezes incomparável melhor que o churrasco. Porque o churrasco você está deixando na boa, né? E a palavra de Deus serve para nos fortalecer, nos encher da graça, amém, nos transformar cada dia, nos ensinar. Não, isso. Amém. Eu nem sei que hora é isso, se eu poder orar, se eu já passei. Mas eu estou grata por ter vindo aqui nessa noite. Queimei aqui mais ou menos 4.000 calorias, final da semana. E estou feliz com a palavra do Senhor que eu coloquei no meu coração, porque antes de trazer a palavra para os irmãos, como sempre, essa palavra, irmãos, eu não sei se é para vocês, não. Eu trouxe ela, mas ela foi para mim.
cedo até a noite, não sobrou quase nada para o Senhor. Como é que vamos crescer, que vamos caminhar, que vamos ficar adultos na presença do Senhor? Quando é que vamos deixar de ser menino na presença do Senhor? Se fazemos tudo para nós e nada para Deus. Não é Deus que precisa de nós, mas Ele é rico em bondade e misericórdia para nos socorrer. É nós que precisamos do Senhor. E o Senhor está pronto para nos ouvir, para cuidar de nós, para derramar suas bênçãos, para derramar a cura sobre nós, a alegria para servi-lo, a transformação a cada dia, a segurança na presença do Senhor. É onde que nós buscamos. Não é? Então, irmãos, eu peço aos irmãos, ore por mim, para que eu não diga novamente. O pastor falou, tá? Vai aqui. Sabe? Falei para você, entra. Então, irmãos, eu falo que eu preciso de mais transformação do que o seu irmão, porque tudo que eu escuto é para mim. Então, se tudo que eu escuto é para mim, é porque eu preciso muito de Deus. Eu preciso muito buscar para poder o Senhor me dar essa transformação que eu sonho, que eu necessito, sabe? E que o Senhor repreenda em mim, em nós, Senhor, sente que precisa ser transformado, que o Senhor transforme, que o Senhor repreenda tudo de ruim que há em nós, tudo que não presta, tudo que não apresenta no reino de Deus, que caia por terra em nome de Jesus, que seja repreendido e que nós sejamos santos, que nós abandonamos a carnalidade, a treva, que nós conhecemos as trevas, nós saímos de lá. Como é que nós voltamos a se caminhar nas trevas do pecado? Como é? Se nós conhecermos a verdade de Deus, a bondade e a misericórdia de Deus. Amém, Senhor. Porque Deus é bom o tempo todo. Amém. Nós. Ah, meu Deus, deixa essa palavra no coração dos irmãos, no meu coração. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a Deus pela oportunidade. Quando a gente recebe o convite, dá medo na gente pelo peso da palavra. Pelo peso da palavra. E eu falo sempre, de agora em diante, toda vez que eu for convidada, que o pastor deixar, que eu sou convidada para ir por aí, mas eu acho que a nossa igreja também precisa. Precisa de nós, poder caminhar mais tranquilo, né? Então, toda vez que eu precisar, que eu receber um convite, se o pastor liberar, eu peço para ele me ajudar como pedir dessa vez. E vou. Porque quando você tem certeza da palavra, você não tem medo. Não tem medo da palavra. Você vai ter medo de falar de Jesus? Você vai ter medo de falar da maior verdade? Se aí no mundo, nas trevas, não tem medo de nada? Mas sai, parece que vai resolver tudo, né? Não tem medo da palavra, da verdade. Lá fora tudo é mentira, tudo é falsidade, tudo é enganoso, tudo é perigoso. Aqui não. Aqui tudo é do Senhor. Amém. Tudo para a glória de Deus. E é com esse entendimento que eu quero seguir, peço que a igreja ore por mim, para que eu siga levando a palavra. Amém, Senhor. É muito bom levar a palavra. Glória a Deus. É um pouco, sabe, irmão? Mas é muito bom levar a palavra verdadeira do Senhor. Glória a É Deus. bom saber, eu conheço isso. Eu sei que eu sou muito falha. E o Senhor me dá a oportunidade para falar a palavra dele que não tem falha, que é perfeita,